Então ali eu experimentei a rejeição no ventre, eu experimentei a rejeição do meu pai, experimentei a rejeição da minha mãe, porque o abandono, porque para mim ela estava me abandonando. Uma criança, você não vai explicar para uma criança de 1 ano e meio que a sua mãe está indo trabalhar. Para mim era o abandono. Então ali, muito pequena, eu comecei a experimentar o abandono, já desde muito cedo. E aí minha mãe foi para lá e começou a trabalhar para tentar trazer dinheiro para nos alimentar, porque éramos 3, né? E assim foi. Qual era a segunda pergunta, Dani? Nesse momento ela começou a procurar alguém para adoção. Não. Aí nós fomos morar com a minha avó, né? Ficamos lá com ela. E logo em seguida, a minha mãe arrumou um companheiro, né? Ela era muito jovem, bonita. Ela ficou no Rio de Janeiro, mas aí uma irmã dela estava em São Paulo e falou: vem para São Paulo é melhor. E ela foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, ela conheceu o segundo marido dela. E aí, logo em seguida, engravidou dele também. E, infelizmente, ele também era alcoólatra e também era violento. E a minha mãe nos trouxe as 3, com mais a gravidez que ela estava, para morar na casa com ele. Então, ali a situação era quase que insuportável, né? Assim, porque eram muitos maus tratos, era falta de cuidado, falta de alimentação. A situação era muito difícil. Comovia os vizinhos, aí os vizinhos tentavam ajudar, muitas vezes entravam na briga, tentavam separar, agarrava a gente, levava a gente para casa deles. E aí, quando tudo ficava em paz, minha mãe trazia todo mundo de volta para casa. Então era assim. Até que um dia, ela vendo que a situação estava insuportável, ela teve a primeira filha dele, né? Uma situação de violência muito grande. E aí ela vendo que ela não suportava, ela decidiu conversar com os vizinhos que ela iria dar as filhas mais velhas para adoção. Ela iria dar a gente, porque ela não tinha. Nisso eu estava com 4 anos, eu ia fazer 5 anos de idade. Então ela disse que não teria mais condições de ficar com a gente, não tinha como alimentar, não tinha como cuidar. E aí foi de boca em boca. Os vizinhos foram de boca em boca, quem quer adotar, aí não podia porque a lei não permitia, e o outro não sei o quê. Até que eu cheguei na casa de uma senhora, que na época ela estava beirando quase os 60 anos de idade, era uma mulher solteira, e ela era portuguesa, realmente, nascida em Portugal e que foi morar no Brasil. E ali minha mãe também tinha conseguido uma outra casa de outros vizinhos dela, que aí essa senhora ficaria comigo e as minhas outras 2 irmãs ficariam na casa dos vizinhos. E assim eu fui dada para ela. Então eu não tinha completado ainda 5 anos, mais uma vez o abandono. Eu senti a dor do abandono mais uma vez. Foi muito triste ver minha mãe embora. Muito, muito, muito triste. Mas eu falei, eu precisava comer. E eu falei, eu precisava ficar naquele lugar. Foi difícil. Mas aí ela foi embora. E as minhas irmãs ficaram na vizinhança. Mas logo em seguida as minhas irmãs se rebelaram, não quiseram continuar lá e não ficaram. E eu fiquei, mas eu continuei. Eu desde o primeiro dia que eu vi aquela mulher, aquela casa, eu vi uma casa, eu vi, né, objetos, eu vi coisas, uma casa de verdade. Aí eu falei, eu fico, né, e comecei a chamar ela de mãe desde o primeiro dia. Eu chamava ela de mãe desde o primeiro dia. Eu não conseguia chamar ela pelo nome dela. Então ali eu tentei transferir todo o meu amor que eu tinha pela minha mãe para ela, tudo. Essa era o ponto, né? Como foi crescer longe da sua mãe biológica e qual o sentimento que você lembra dessa fase? Gente, quem aqui não passou por rejeição? Seja ela qual for. Seja ela desse tamanho, seja ela menor. Quando você passa pela rejeição, qual é o sentimento que vem pra gente? Raiva, medo, insegurança, falta de aceitação, né? Muitas vezes
vem, insegurança, aquela coisa, eu não pertenço a esse mundo, falta de valor, baixa autoestima. Vocês concordam? É assim quando a gente se sente rejeitado? Não é? É uma mistura de emoções, de revolta muitas vezes, né? Então era assim que eu sentia, foi assim que eu fui crescendo, sentindo muita raiva, muitas vezes, muita revolta, mas tudo estava aqui dentro, muitas vezes eu não revelava. E eu via a minha mãe uma vez por ano, minha mãe ia me visitar, cada vez que ela vinha, meu coração partia, mas eu sabia que eu não podia voltar com ela, porque ela não tinha condições de ficar comigo. E a minha mãe não morava tão longe, mas depois ela foi mudando, afastando. Então, assim, eu sentia falta de crianças, porque eu era a única criança na casa. Então, eu sabia que eu tinha irmãos, mas eu não podia brincar com eles. Então, na minha cabecinha, eu ficava criando coisas, né? Ficava imaginando coisas, não é? E que não aconteciam, mas que eu também não compartilhava com a minha mãe adotiva, porque eu sabia que ela não iria entender. Porque ela tinha ciúmes da minha mãe, ela não gostava quando a minha mãe ia. Ela achava que a minha mãe me fazia mal, porque eu ficava doente depois que ela ia embora. Mas não é que ela fazia mal, eu ficava doente de saudade. Só que ela não entendia isso e eu não podia revelar. E eu também era uma criança, eu também não entendia as minhas emoções. Então, assim, eu cresci com raiva. Eu não era uma pessoa fácil, não, tá? Eu cresci com muita raiva, raiva do mundo, raiva das coisas, mas era uma raiva que não era assim transparente, mas ela estava lá dentro, sabe? Como se ela fosse explodir a qualquer momento. Então foi assim, me sentindo muito sem local, né? Onde é o meu lugar? Né? Onde de verdade é a minha casa? Quem é a minha família? Né? E a família dela, por ela ser solteira, também assim não aceitou muito a adoção, porque na cabeça deles eu era uma competição para eles. Então não houve aceitação também, eu não me senti assim amparada, aceita, bem-vinda. Não houve um bem-vindo. Houve um: o que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde você veio? Que família você é? Sabe? Quem é a sua história? Então eu me sentia, por muitos anos, eu me sentia pessoa sem história. Eu não tinha história, porque eu não sabia da minha história de verdade, né? Não sabia que história contar. Então eu acho que se fosse dizer assim, qual o sentimento que predominava dentro do meu coração, eu acho que o maior era a raiva. No meu caso. Hoje as pessoas podem despertar outros tipos de sentimento. Muita timidez. Era muita timidez, muito medo de ser machucada. Eu tinha um medo de ser machucada pelas pessoas, eu tinha um medo de amizade. Sabe, eu não queria fazer amizade, porque eu falava, eu não quero amar, porque eu tenho medo que as pessoas vão embora e eu vou... Então eu fui crescendo assim, meio que criando um muro, sabe, ao redor. Eu fui pondo tijolinho por tijolinho, que é meio que me protegendo. Não fui uma adolescente fácil, não. Não era rebelde, assim, de me rebelar contra a minha mãe adotiva, de brigar com ela, de afrontar, não era, sabe, não era. Mas eu era com aquela muita raiva, sabe? Eu falava, Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Eu acho que aí você falou um pouquinho sobre a nossa próxima pergunta, que era como que foi a adolescência, né? As lutas internas e externas que você enfrentou e como que isso influenciou a forma de você se enxergar e de relacionar com as pessoas, né? Essa barreira que você acaba fazendo para se afastar das pessoas, né? Isso. Eu vou ler aqui, antes de você continuar, Dani, nessa segunda pergunta, que era... na primeira pergunta, né? Que como foi os seus primeiros dias de infância, foram bem difíceis, né? Como eu falei para vocês. Mas em João 10:10 diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o que o diabo estava tentando fazer, né? Com a minha família, com os meus irmãos. Não era só comigo, não é? Não era só eu que estava sofrendo. Todo mundo ali estava sofrendo. Minha mãe estava sofrendo, meus irmãos estavam sofrendo. Então ali estava nítido. O diabo tinha um plano. Não é? Ele começou ali com o projeto dele, né? Essa família eu consegui, porque o pai é desestruturado, né? Não, né? Totalmente vencido pelos vícios, né? A mulher vulnerável, as crianças sem rumo. Olha aí, eu vou fazer a festa nessa família.
Na segunda, que foi a adoção, que veio a solidão, veio muitos sentimentos, a palavra que me veio foi Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Amém. Deus estava ali comigo, mas eu não conseguia ver, né? Já pensou, essa tá no papo, né? Essa daí eu vou destruir. Tô construindo para destruir, não é? Tô tentando formar para desinformar, né? Para desformar. A terceira pergunta, Dani, você já é na adolescência, né? Eu já falei, né? E depois é o retorno, né? Agora eu queria entender um pouquinho, porque você me contou que você voltou a morar com a sua mãe biológica, né? Como que foi essa readaptação, você voltar com a sua mãe biológica depois de tantos anos? Como que foi isso? Então, eu fiquei dos 4 anos e pouco, né? Quase 5 anos de idade, até os 14 anos ali, né? Só que a minha mãe adotiva, ela tinha sérios problemas também. Para ajudar, para contribuir no que o diabo queria fazer, ela também era alcoólatra, mas ninguém sabia. E aí eu descobri isso na convivência. Então ali também o alcoolismo estava me perseguindo, né? Então ela também era alcoólatra. E ali eu experimentei várias situações ali muito difíceis. E além disso, eu não passei para Dani, isso você não sabia. Mas além do alcoolismo, ela também me levava para a área do espiritismo. Porque ela acreditava, né, em tudo que vocês imaginarem. Eu fui para Centro Banda, eu fui para Camisa Branca, eu fui para Benzedeira, ela me levou para tudo quanto foi lugar, sabe? Então ali os demônios já começaram a usar pessoas para falar coisas ao meu respeito e começaram a denegrir a minha imagem com ela. Então eles começaram a me caluniar, os demônios começaram a caluniar para ela. E ela começou a acreditar. E aquilo foi penetrando a mente dela e ela foi se voltando contra mim. Eu tinha 14 anos, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Agora não tem mais ninguém. Porque minha mãe não pode ficar comigo. Eu já fazia mais de um ano que eu não via minha mãe, ela não tinha aparecido aquele ano. A minha mãe adotiva me acusava, fazia acusações contra mim, baseada naquilo que os demônios falavam. Eu chegava a confrontar o Pai Santo, os que eram possessos lá pelos demônios. Eu chegava a confrontar eles e falar, vocês estão mentindo, vocês estão inventando calúnias contra mim. E ela mandava eu calar a boca, dizia que eles estavam falando a verdade, que eu estava falando a mentira. Então eu fiquei sem saber o que fazer, eu falei, e agora? Aí eu decidi pedir ajuda para uma pessoa para localizar minha mãe. Aí essa pessoa conseguiu localizar minha mãe, só que não conseguiu trazer minha mãe, né? Aí eu peguei um dia e falei para minha mãe adotiva, falou, você acredita neles ou você acredita em mim? E ela falou, olha, não tem como acreditar em você. Eu falei para ela, bom, se você não acredita em mim, então não tem motivo de eu continuar aqui. E como é que eu vou viver ao lado de uma pessoa que não confia em mim? Que não acredita no que eu estou falando? E aí eu decidi, aquele momento, eu saí com a roupa do corpo, um chinelo no pé e um documento que era minha certidão de nascimento e um documento que na época valia muito, que era o certificado da xilografia. Quem sabe disso, quem lembra disso, era um diploma quase que de universidade na época. E fui embora. Atravessei a rua, não vi limites, fui pedir ajuda para uma amiga, para a família e falei para ela, eu não volto mais. E aí foi de lá, de cá, minha mãe foi me buscar e aí fui morar com a minha mãe. Mudou a situação? Não, melhorou não, piorou. Porque ali meu padrasto continuava com as violências, continuava com o alcoolismo e agora com um monte de criança na casa. Um monte de criança na casa. E aí eu falei, eu vou ter que trabalhar. Aos 14 anos, eu falei, acabou minha mamata, né?
vou ter que trabalhar. Se eu quero comer, eu vou ter que trabalhar nessa casa, né? Mais uma boca aqui, né? E também começou o sentimento, eu não pertenço também a essa família. Se um dia eu fui rejeitada, então eu preciso trabalhar, eu preciso ser boa para que eu não seja rejeitada de novo. Então vai nascendo sutilmente um orgulho dentro da gente, que é uma autoproteção. Autoproteção é orgulho, tá, gente? Se autoproteger é orgulho. Então eu me autoprotegi. Eu não queria mais a proteção de ninguém. Tá bom, pai, você não cuidou de mim? Tá bom, mãe, você não cuidou de mim? Então agora deixa que eu vou cuidar. Pode deixar que agora eu me viro. E aí eu comecei a trabalhar. Em Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho para Deus é como um pecado de feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Então, eu comecei a rejeitar qualquer tipo de ajuda, porque até aquele momento eu me senti sem ajuda. Então eu falei, para que agora eu vou querer ajuda? Então já que eu já saí da casa dela, já que eu já estou trabalhando, então agora eu vou construir a minha vida e vou provar para as pessoas que eu sou boa, que eu sou forte, que eu sou lutadora. Então agora eu vou começar a provar que eu sou autossuficiente, né? Que eu não preciso mais deles. E foi aí então que você procurou, ou como que você se aproximou de Deus, como que você chegou a conhecer a Deus, esse encontro, esse primeiro encontro verdadeiro, e o que mudou a partir daquele momento que você conheceu a Jesus? Então, aí eu cheguei na casa da minha mãe com 14 anos, né? Comecei a trabalhar, e aí já começou todas as dificuldades da casa, e eu vi que o problema não diminuía, muitas responsabilidades, eu comecei a assumir muitas responsabilidades, né? Comecei a querer ser mãe da minha mãe. Tipo assim, já que a minha mãe não conseguia nem se cuidar dela, então eu ia ajudar ela, né? A levar a carga dela. Só que eu comecei a ficar muito doente, porque além desses problemas, os problemas de alma, eles desencadeiam problemas físicos. Quem trabalha aqui na área da saúde sabe muito bem disso. Que quando você vai acumulando problemas na sua alma que não são resolvidos, a raiva contida, a baixa autoestima, não é? O sentimento de não valia e muito mais coisas, o seu corpo vai adoecendo. E o meu corpo começou a adoecer. Junto com a minha alma, o meu corpo também estava adoecendo. E eu não sabia mais a quem buscar ajuda, porque eu tentava buscar ajuda e não conseguia, porque eu não podia nem parar um dia para ir no médico, porque eu tinha que trabalhar. Então eu não tinha apoio de ninguém. E o pastor Israel, naquela época, nós somos 1 ano de diferença. Eu tinha 16 anos e o pastor Israel 17 anos. E eu conheci a família dele, e ele estava no primeiro amor, né? Ele tinha conhecido Deus. Se vocês veem ele nessa alegria, imagine ele com 17 anos conhecendo Jesus, né? Então, um dia eu estava na casa dele, visitando eles, toda com a minha revolta, né? Com a minha dor, com a minha doença, com a revolta, a doença da época, né? E aí ele chegou pra mim com aquele jeito dele, e aí, Rosana, tudo bem? Não, tá tudo mal. Ele, como tá tudo mal? Você é tão jovem, não sei o quê. Falei, pois é, a minha vida tá toda virada de cabeça para baixo, eu tô muito doente. E os médicos, eu não consigo buscar ajuda no INSS, e eu preciso de um tratamento. E ele falou, nossa, então vem pra igreja, né? Vem conhecer Jesus, Jesus vai te curar, não sei o quê. Eu falei, Jesus? Jesus? Não quero Jesus. Eu falei, não quero Jesus. Ele, vem que você vai ver, Deus vai te transformar. E eu falei, ai não, ir pra igreja? Não, acho que eu não quero não. Porque lembra, eu era uma menina de 16 anos, mas totalmente largada. Porque minha mãe mal dava conta dos filhos pequenos, né? Então eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Eu vivia no mundo,
né? Eu podia fazer o que eu quisesse. E o mundo oferecia um monte de coisa, né? Tentou me arrastar de tudo quanto foi jeito. Aí eu falei, ai Jesus. Aí eu fui na igreja, com muita raiva, tá, gente? Com muita revolta. O pastor falava lá na frente, eu fazia de conta que estava ouvindo, mas não estava nem ouvindo. Ficava olhando os carros passando. E o pastor falando e eu olhando. Só que eu fui um dia, eu fui outro dia, eu fui outro dia, eu fui outro dia. E de repente eu comecei a ouvir o que o pastor estava falando. E de repente eu comecei, mas o que ele está querendo dizer com isso? E um dia o Senhor revelou para ele a minha enfermidade. E eu estava com o raio-x, eu tinha comprovante. E ele falou, Deus vai te curar dessa enfermidade. E aí ele me buscou por aquela dor. Eu falei, nossa, ele vai curar? E eu buscava muito. Teve um dia que eu estava no hospital e eu saí para fora assim, do hospital. Eu estava sozinha, eu chorava muito. Uma pessoa chegou perto de mim e começou, você está bem? A pessoa que estava dentro é sua família? O que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Então, pensa, ele pegou na minha dor. Ele falou, olha, Deus vai te curar dessa enfermidade. E realmente, Deus me curou. Deus me curou. Deus me curou daquela enfermidade. E em João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí um dia que o pastor fez o apelo, eu falei, eu não posso deixar de aceitar esse Jesus. Eu não posso. Eu tenho que aceitar esse Jesus. Porque eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir, ele está me chamando. Lembra? Todo mundo deixando de lado. Todo mundo deixando de lado. E ele falando, vem. Ele não deixa ninguém de lado, gente. Ele não fala, não. A Bíblia fala, ninguém que se achega a ele lança fora. Ninguém. Então, ele foi o único que falou, vem. Eu só escutava, vai. Ele falou, vem, eu te quero. E eu fui. Aos 16 anos de idade, eu me converti. Eu não sei se o pastor Israel lembra, mas nós nos batizamos no mesmo dia. Nós nos batizamos na mesma igreja, nós nos batizamos no mesmo dia, nas mesmas águas. Eu acho que eu consigo imaginar o pastor Israel falando. Não tem jeito dele. Tá, mas e depois que aceitou Jesus? Tudo foi resolvido? O passado, as dores do passado sumiram? Como que foi esse processo de reconhecer, perdoar e ser restaurada por Deus? Então, o primeiro processo foi maravilhoso, porque eu fui recebida, não é? Eu fui recebida na casa do Pai. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então eu fui adotada, não fui? Eu fui adotada. Fui adotada por Deus. Então naquele momento eu era filha de Deus, certo? E eu falei, pronto, as minhas dores agora, essa dor que eu sinto na alma, né? Essa angústia, essa dor no meu coração, muitas vezes um desespero, uma angústia, vai sumir. Passou um ano, não sumiu. Passou 2 anos, não sumiu. E aí um dia eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, peraí. Eu me converti, eu aceitei o Senhor, eu me entreguei ao Senhor, mas e essas dores aqui dentro? O que eu faço com elas? E eu não compartilhava com ninguém as dores que eu sentia. Nem na igreja eu não compartilhava. Eu não dizia. Era muito raro as pessoas que eu sentava e conversava. Eu tinha medo. O medo me acompanhava muito também. E depois de algum tempo, eu sentia como se fossem vozes, tormentos na minha cabeça, falando muitas coisas ruins a meu respeito. Quase que frequentemente. Parece que elas ficavam mais audíveis ainda. E eu também não falava isso para ninguém. Eu ouvia vozes. Você não vale nada. Sua vida não tem importância. Olha lá, seu pai não cuidou de você, sua mãe não cuidou de você. Quem é que vai cuidar de você? Você não está vendo que se você morrer, se você se jogar agora, ninguém vai sentir falta de você? Então essas vozes eram assim.
quase que constantemente. Eu falava, Deus, mas eu aceitei Jesus. E a tua palavra fala que eu sou filha. E eu realmente me sentia, né, pertencente ao reino. E aí eu comecei a buscar. Eu falei, Deus, o que está de errado dentro de mim? Então, o que eu entendo pela palavra de Deus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós já temos a remissão. Os nossos pecados foram perdoados, né? Então, a partir daquele momento, eu estou vivendo uma vida nova. Mas nós precisamos passar por um processo de santificação. E dentro desse processo, aí nós começamos um processo que ele vai até o dia da nossa, que nós vamos ser glorificados, não é? Então, entre a remissão e a glorificação é o nosso caminho, é o que nós estamos vivendo hoje aqui, não é? Porque eu não estou glorificada, porque se eu estivesse glorificada eu não estaria aqui, não é? Mas eu estou remida, por isso que eu estou aqui. Então eu precisava passar pelo processo de santificação. E eu não conseguia interpretar. Deus falava através da palavra, mas eu não conseguia interpretar o que eu precisava fazer. O que eu fiz na minha vida, eu, Rosana? Bom, agora eu já sou casada, agora eu já tenho meus filhos, agora eu estou na igreja, agora eu estou ajudando. Mas e a minha história? E honrar pai e mãe? Como é que fica? Os mandamentos começaram a imperar na minha vida. Eles estavam imperando na minha vida, né? Mas, ai não, pai, eu ficava, quando começava o assunto de pai, a palavra não saía, eu não conseguia falar pai. Engasgava aqui e parava, travava. Eu falava, não quero falar a palavra pai. Onde é que está seu pai? Não sei, está pelo mundo. Eu não sabia mesmo. Eu não sabia, está vivo? Não sei. Está morto? Não sei. Como é que ele é? Alto, baixo? Não sei. Eu tinha 1 ano e meio quando eu saí. Eu não tinha memórias dele. Não existia fotos, não existia registros. Eu não sei quem ele é. Até eu estava compartilhando ontem com a Alcione, a rejeição que eu tinha pelo meu pai era tão grande, eu fui rejeitada. Mas aí eu comecei a rejeitar também. Peraí, ele me pôs de lado, então peraí, eu quero arrancar ele de dentro de mim também, quero pôr ele de lado. E eu queria pôr meu pai tanto de lado, que eu tenho o sobrenome dele, né? E eu falava, quando eu crescer, que eu casar, eu vou arrancar esse nome de mim. A única coisa que eu tenho dele é o sobrenome, e eu vou arrancar. Porque eu não quero nem carregar o sobrenome dele. Porque ele não existe para mim. Ele não existiu quando eu precisava. E quando eu fui casar, para minha surpresa, não podia tirar o nome do pai. Eu falei, eu não acredito que eu esperei, que eu maquinei, que eu projetei, que eu planejei. E chegou lá na hora, ou você fica com o nome do seu pai e não põe o nome do marido, ou você põe o nome do marido, mas também fica com o nome do pai. Eu falei, não acredito. Vou ter que carregar o nome do meu pai. Mal pensava eu que eu carrego o DNA dele, né? Tirar o nome não ia fazer diferença nenhuma, né? Só se eu arrancasse do meu corpo todo o DNA dele. Mas a revolta era tão grande que eu queria tirar tudo que lembrasse. E para ajudar, minha mãe dizia que eu lembrava ele. E aí ela tinha raiva de que eu lembrava ele. Eu falei, não, ainda para ajudar, ainda eu lembro ele. Aí eu falei, não é possível. E aí o Senhor me chamou no canto. Vamos conversar. Como é que está o teu coração em relação ao seu pai? E o perdão que eu te dei? Lembra daqueles 2 devedores que a Bíblia fala? Um devia 500, era isso? O outro devia 50. 500 era impagável. E o credor foi lá e disse, paga a sua dívida. E eu disse, aí aquele que recebeu, né, privilégio, já pensou? Você tem uma dívida enorme, aí você acorda, a pessoa fala, olha, Mônica, sabe aquela dívida de bilhões? Não precisa pagar mais não. Poxa, sério? É verdade? É verdade. Aqui ó, rasguei a fatura. A Mônica vai deitar e fala, nossa, não acredito. Só que ele não fez isso. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele ficou feliz? Eu acho que ele ficou feliz. Mas não mudou algo dentro dele que precisava ter sido mudado. Não houve transformação. Ele não entendeu a graça que ele recebeu. Ele achou que era barata aquela graça, né?
Ah, ele fez isso porque ele tem trilhões. O que é milhões para ele? E aí, quando aquele que devia 50 para ele, o que ele fez? Ele não perdoou. E Deus me confrontou. O que você está fazendo com o perdão que eu te dei? Por que você não está perdoando seu pai? Por que você não quer falar dele? Por que você não quer falar com ele? Por que você não quer saber dele? E a dívida que você tinha eu rasguei? E aí? Como é que a gente faz com essa dívida? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é aquele que estava morando com o pai, né? Foi para o mundo, porque não queria viver com o pai, foi viver os prazeres do mundo. E aí, quando ele voltou, o pai deu para ele túnica nova, anel no dedo, uma sandália, né? Calçou ele de novo. E ele se sentiu aceito novamente, não é? E o filho que estava em casa, que já era do pai, como é que ele tratava? Sem perdão, não é? Ele falou, como? Eu estou aqui, eu moro com meu pai, eu ajudo meu pai, faço com meu pai, e meu pai vai fazer festa pro outro? Então era assim que eu estava me comportando. Eu estava na misericórdia, não fazia parte da minha vida. E a misericórdia tinha que começar a partir daqueles que me feriram mais. E ali eu fui confrontada. Sem perdão, não tem como você experimentar a plenitude de Deus. Porque é pecado. É pecado. A gente está vivendo em pecado. Mas a pessoa me machucou, ela me caluniou, ela prejudicou a minha vida, ela trouxe danos. Não importa. Não importa. Porque se Deus, que é o mesmo Deus, a primeira palavra que a Esme leu, que diz que cuida de nós, que nos projetou, que tem propósito para nós, é o mesmo Deus que projetou meu pai, que tem propósito para ele. Por que eu fui parar naquela casa? Eu não tive escolha. Meu pai teve escolha também? Não. Então havia um projeto de Deus, antes mesmo do meu nascimento, que o diabo estava tentando roubar, não é? E eu não vou dizer para vocês que foi fácil. Não foi fácil. Foi um processo de dor muito intensa, onde a ferida teve que ser aberta e ali teve que sair todo aquele pus que estava ali dentro. Por quê? Porque como meu coração estava pesado e com muita raiva, quais eram as consequências do meu pecado? Eu machucava quem estava ao meu redor. Eu feria. Eu era intolerante. Eu era má. Eu era perversa muitas vezes com os meus filhos, exigente, intransigente, perfeccionista, não aceitava nenhum tipo de ajuda. Virei a egoísta, né? Virei, ao invés, aí a pessoa que sai da posição de vítima para a posição de agressor. Todo pedófilo, todo, tá? É uma estatística, 100% dos pedófilos, todos eles foram vítimas de abuso. Todos. Eu li, tá, uma pesquisa sobre isso. Agora, se alguém... Mas nem todo que é abusado tem que se tornar pedófilo, tá? Então, essa é a diferença. Então, muitas vezes quer se justificar, mas não se justifica, tá? Mas todos eles vêm da origem. Então, eu estava me tornando um agressor. Tudo aquilo que me machucava, eu estava reproduzindo também. Eu também. Então, ao invés de eu reproduzir paz, quando Jesus ele fala, né, que ele veio para trazer paz e trazer vida e vida em abundância, por causa do meu pecado de não confessar, de não perdoar, eu estava reproduzindo o mal dentro da minha casa. Era intencional porque eu queria machucar? Não. Mas não existe isso. Mas é pecado. E pecado tem que ser confessado. Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E ali começou a cura. Então, a salvação, o processo da salvação, ele é o passo inicial. Mas depois dele, aí a gente começa a santificação, que é onde nós vamos fazer os ajustes na nossa vida,
para realmente vivermos uma vida de santidade. E muitas vezes isso é um processo, pode levar algum tempo, até que a gente caia em si disso. Mas se a palavra de Deus fala que começa perdoando, e aí a gente começa envergonhando o diabo, aí eu digo para vocês que aí já começa o processo que o diabo vai batendo em retirada, porque são áreas que aí ele perde a autoridade, porque quando você está em pecado, é a carne que está atuando. Então ali ele tem liberdade para atuar. Então ali começou, algumas portas começaram a se fechar a partir daqui. Você teve alguma dificuldade de ver Deus como pai? Um pai amoroso, um pai provedor? Uma vez que você não teve essa referência de pai? Sim. Quando eu digo que eu comecei a ser o agressor, por quê? Por causa disso. Porque eu pensava, Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas, naquela raiva interior que eu tinha dentro de mim, eu me tornei idólatra de mim mesma. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, e o segundo é ao teu próximo, não é? Então eu não cumpria nem o primeiro e nem o segundo. Porque eu não amava Deus sobre todas as coisas, porque eu não entregava a minha vida para Ele 100%. Mas é possível um cristão não entregar a vida 100%? Vocês acham que é possível? Eu posso entregar algumas coisas, mas não entregar tudo? Isso não, Deus. Ah, não, o que o Senhor está pedindo é demais. Isso eu não consigo. Era isso que eu fazia, não é? Ah, não. Eu vou lá, eu canto, eu leio a palavra, eu oro, eu faço as coisas, eu ajudo nas missões, eu ajudo na classinha. Ah, não, Deus, perdoa meu pai, não. O Senhor não sabe o que Ele fez comigo? O Senhor não está lá? Não, Deus, não é possível que você está me pedindo uma coisa dessa. Então quer dizer que quem estava no trono era eu. Então o meu orgulho, a soberba, a arrogância, a resistência a Deus, gente, é pecado. Eu estava resistindo a Deus, resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando comigo e eu estava resistindo. Então ali começou um processo de restauração na minha vida de verdade. Que é quando quando a gente canta o cântico que a gente está agora, qual é o primeiro passo? Sonda-me, quebranta-me. Como que ele vai usar alguém que não está quebrado? A Bíblia fala em Jeremias, o vaso, Jeremias foi lá para ver o oleiro, né, fazer o vaso. O vaso quebrou, ele viu o vaso quebrando e viu o oleiro refazendo o vaso. Tem coisas que a gente precisa ser refeita e a gente acha que a gente está pronto. A gente não está pronto ainda. Ah, mas que bom que eu não tive uma infância como a sua, que bom que eu tive pais maravilhosos, graças a Deus por isso. Que bom que não sei o quê, mas nos seus momentos com Deus, nos seus momentos íntimos, pergunta a Ele, existe algo que ainda me impede, que ainda está dentro da minha mente, mas que eu não consigo deixar e que ainda me impede de alcançar a vida plena que o Senhor está preparado para mim? Ainda há algo que eu resisto à tua voz? Sonda-me. O que é sondar-me? Vasculha, não é? Entra dentro do meu coração e vai nas partes mais íntimas e escondidas que eu não quero falar para ninguém, mas que está doendo. Mas eu não quero compartilhar, eu não queria falar, gente, eu não queria. Se era um assunto que eu jamais falaria, seria sobre pai. Jamais. Se alguém estivesse falando, eu saía de perto. Eu não queria conversar sobre isso. E aí, para dar uma pequena introdução, para dar um fechamento, eu sei que a Dani vai perguntar, e aí? Eu consegui rever meu pai? E aí? Ele apareceu na minha vida de novo? Um dia eu estava orando na igreja do Pantanal, eu já tinha passado por esses primeiros passos. Gente, os passos de restauração na nossa vida é para a nossa vida toda, tá? Eu fui rejeitada no passado, isso está curado, mas eu posso ser rejeitada hoje e causar uma dor muito grande. Eu posso sofrer calúnia, né? Eu posso sofrer pessoas que eu gosto me abandonar. Tudo pode acontecer.
Então a gente está sendo preparado, Deus nos prepara para a vida, porque a vida é assim, o mundo jaz no maligno. O diabo, ele anda ao redor para matar, para destruir, ele não está brincando. Então a nossa vida, não é que a nossa vida vai ser maravilhosa sem problema, é diferente. É que os nossos problemas vão ser levados ao Senhor e a nossa confiança vai sendo firmada nele, a nossa identidade vai sendo restaurada nele, de uma maneira que o diabo não vai ter autoridade sobre as nossas vidas. Primeira coisa que o diabo tentou, Jesus, no que foi? Foi na identidade dele. Se você é o filho de Deus, faça. E é o que ele mexe na nossa identidade. Você não é filha, não. Você não merece o amor do Pai, não. Quem é você? Sabe? Quem é você? Não, fica quieta. Não, ninguém gosta de você, não. Gente, essa voz não é do Pai. Essa voz não é do Pai. As minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Então, essa construção de identidade é nós conhecermos a voz do Pai. Eu estou aprendendo, todos os dias eu estou aprendendo, porque muitas vezes as vozes vêm. Eu falo, opa, é a voz do Pai ou não é? É a minha voz? Muitas vezes sou eu, é a carne, não é? E aí, eu descobri, eu estava orando um dia dos pais, pensa os dias dos pais para mim, era uma nightmare, né? E um dia, eu já tinha passado por esse processo, e eu falava para Deus, Deus, onde está meu pai? Ele está vivo? Será que um dia eu vou ver ele? Será que um dia eu vou saber como é meu pai? E aí eu estava orando na igreja no dia dos pais e orei. E falei, Deus, eu estou orando aqui pelos pais, mas eu não sei onde meu pai está. Mas eu te peço, se ele estiver vivo, que o Senhor cuide da vida dele. Passados alguns anos, nós decidimos vir para a Inglaterra. Quando faltava mais ou menos 3 meses, eu recebi um telefonema. E do outro lado, meu pai estava no telefone. Eu estava com 44 anos. Lembra? Eu tinha deixado, a última vez que nós tínhamos nos visto, eu tinha 1 ano e meio. E ele ligou e falou, filha, eu estou aqui, eu consegui o seu telefone e eu queria muito falar com você, eu queria muito te ver. Eu falei, pai, tá bom, pai, só que eu tô indo embora. Já tô com passagem praticamente comprada, quase, já tô com os planos feitos, eu tô indo embora. Ele falou, mas você vem aqui antes de você ir embora? Eu falei, vou. Aí eu levantei recursos e fui vê-lo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um homem sem família, né? Porque ele tinha casado novamente, ele já estava 25 anos casado, mas a esposa dele tinha família, tinha filhos, ela era viúva, mas o meu pai não, ele não teve mais filhos. Ele não tinha os dentes. Meu pai tinha virado andarilho por bons anos, ele perdeu tudo. Ele foi parar na rua, sem roupa, sem comida, sem nada. Meu pai, ele tinha mais ou menos 1,70 m e pouco, quase 80. Ele chegou a pesar 30 e poucos quilos. Ele estava à beira da morte, quando o irmão dele chamou ele para ir nos Alcoólicos Anônimos. E ele foi. Ele aceitou e foi. Então já fazia 30 e poucos anos que meu pai estava nos Alcoólicos Anônimos. Essa mulher se apaixonou por ele, cuidou dele, e ela falou para mim, o seu pai colocou os dentes porque ele soube que você vinha, porque passou anos ele nem os dentes ele tinha colocado. Aí eu cheguei, não teve, né, porque nós não nos conhecíamos, né, e ele ainda tinha muitas dores também dentro dele, e ele ele também não tinha família, ele não tinha o que falar para os outros. Aí eu levei fotos dos meus filhos, aí eu levei a fita de casamento da Thalita. Aí eu comecei a levar uma história para ele. Eu falei, pai, o senhor tem netos? Eu me casei. Na época, meu esposo foi junto comigo conhecê-lo. Então, nós ficamos ali, mas meu pai ainda era muito machucado. Eu fui nos Alcoólicos Anônimos, eu dei testemunho lá. Eu ouvi a história deles, da destruição da vida deles, da perda, né, que eles tinham. E aí, antes de vir para cá, eu voltei lá mais uma vez. Estive com ele mais um tempo. E aí eu via que ele não conseguia conviver com a família da esposa dele, porque como ele não teve filhos, ele não conseguia. Ele tinha uma revolta muito grande, uma raiva muito grande. E eles não conseguiam se relacionar com ele, e eu ficava no meio daquela confusão toda. E eu falava, meu Deus, mas eu tô aqui, né? Então eu ficava, procurava não me meter.
E eu sofri um pouquinho dele, mas mesmo assim ele não ficava muito comigo, eu via que ele fugia de mim. Muitas vezes na hora de ir embora ele não ia na rodoviária se despedir. E eu falava, Deus, não importa, só me ajuda a viver tudo isso. E aí aos pouquinhos, mesmo aqui, cada vez que eu ia ao Brasil, eu passava pela casa dele primeiro, para depois ir para a casa da minha filha. E ano a ano eu fui levando. Aí ele aprendeu, alguém conseguiu pegar no Facebook fotos. Aí eu chegava lá e ele, filha, vem cá ver as fotos. Ó, arranquei todas as fotos do Facebook, mandei imprimir. Aí tinha várias fotos da família, nossa, lá. Aí ele fez um mini álbum, aonde ele ia, essa é minha filha, esses são meus netos, esse é meu genro, esses são não sei o quê. E ele falava com todo orgulho. E aí ele se separou dessa mulher, aí foi uma confusão na vida dele, que ele tinha problemas também. Casou novamente com uma segunda esposa, que até hoje a gente tem contato, ela é da Quadrangular. E aí eu ia lá, em nossa última conversa, quando eu fui lá, foi antes do Covid, aí eu falei pra ele, pai, não, ele nunca me pediu perdão, eu nunca perdoei ele assim, né, eu já tinha perdoado, e eu falei pra ele no telefone, eu falei, pai, eu só consigo falar com o Senhor, porque Deus me curou. O Senhor me curou antes da gente conversar. E aí, na nossa última conversa, que ele estava mais próximo de mim, ele só falava assim, eu só lembro de você com 1 ano e meio. Aquela garotinha não sai da minha cabeça. E eu deixava. Eu falei, se a memória que ele tem, deixa, né? Então, eu nunca conversei com ele das minhas experiências, todo o meu sofrimento, nunca, nunca. E aí na nossa última conversa que eu olhei nos olhos dele e falei, pai, o senhor sabe o que o senhor precisa fazer, né? Para com Deus. Ele falou, eu sei, filha, eu sei. E Deus está trabalhando no meu coração. Tenha paciência, Ele está trabalhando. Eu falei, tá bom, pai, tá bom. E aí depois a esposa dele me contou que eles oravam juntos, ele começou a aceitar, a orar. E ele falava para mim, quando a gente falava no telefone, filha, o pai ora por você todos os dias. E essa voz ficou. E essa voz ficou no meu ouvido. E aí no Covid ele faleceu. Mas Deus nos proporcionou ter pelo menos 10 anos juntos. E ele teve uma família. Ele podia mostrar uma família. E o diabo não teve vitória, nem na minha vida, nem na vida dele. Ele não venceu, porque eu tenho certeza que meu pai estava sensível à voz de Deus. Eu tenho certeza disso. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus, tome posse disso. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não é porque a gente merece, não. É porque Ele é o único que tem o amor perfeito para passar. Eu não tenho, gente. Eu não fui uma mãe perfeita. Eu fui muito imperfeita. Muito. Muito aquém daquilo que o Senhor queria para mim. Sabe? Mas a misericórdia, eu vivo e estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. E falo para vocês, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E vai continuar superabundando. Não sou perfeita. E o Senhor continua trabalhando nas áreas da minha vida. E é por isso que eu sou apaixonada por essa área. E é por isso que eu sou apaixonada. Porque não tem como não ser apaixonada por um Deus que te cura. Por um Deus que te recebe. Por um Deus que te trata. Né? Não tem como, gente, não tem como, não tem como. E se nós estamos aqui hoje, é porque o mesmo Deus, e eu tenho certeza que Ele fala com vocês da mesma forma, e eu tenho certeza que não importa as nossas histórias, sabe? Pode falar para o inferno, olha inferno, você não tem vitória sobre mim não, porque maior é Deus que está em mim, muito maior do que aquele que está no mundo. Pode uma mãe desamparar um filho? Pode. Mas mesmo que isso aconteça, eu não farei isso. Eu não te desampararei.
Então, se alguém te rejeitar, libera o perdão. Primeira coisa, libera o perdão. Experimenta o amor de Deus. Lembra, eu fui perdoado primeiro. E eu tive que experimentar o perdão primeiro. Para depois eu perdoar. Então, eu experimentei. Então, se você se sente amada do Senhor, se você se sente filha do Senhor, é porque você já experimentou esse amor, esse perdão. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar o perdão. Eu acho que a Rosana encerrou aí com chave de ouro, que eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o conselho que você pode dar para uma pessoa que passou, está passando por isso? Vamos orar para a gente poder entregar esse momento. A Júnia, o último louvor que a gente vai orar, depois a gente só canta. Gente, eu gostaria, a gente vai orar, a Dani vai orar, agradeço a vida da Dani, né, imensamente por todo esse movimento. Então, depois da oração, a Júlia vai estar entoando um cântico. Tem esse minuto para você com Deus. Se tem alguém no teu coração que te feriu muito, ou se há algo dentro do teu coração que dói demais e que você não sabe o que é, entrega para o Espírito Santo. Entrega para Deus. E deixa Ele vai te revelar. Deus, Ele não deixa nada em oculto. Sabe quem trabalha no oculto? O diabo. Deus, Ele é luz. Luz. A palavra dele é luz. Luz para iluminar o nosso caminho. Foi a palavra de Deus que iluminou o meu caminho. Tá? Nosso Deus, Pai, Senhor, eu lhe agradeço imensamente por essa oportunidade, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cuidou da Rosana, Pai. O Senhor a restaurou, o Senhor ensinou, o Senhor a moldou, Pai, para que ela pudesse, Senhor, cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque nós podemos aprender com a história dela e o Senhor pode ministrar aos nossos corações, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permite aprender uns com os outros, Senhor. Obrigada porque o Senhor permitiu o reencontro dela com seu Pai. Obrigada pela restauração, obrigada pela salvação, obrigada pela cura, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, de misericórdia, Pai, um Deus que não esquece das nossas lágrimas. O Senhor vai lá no íntimo do nosso coração, Pai. Senhor, ministra o coração de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao coração aquilo que a gente precisa liberar o perdão, aquilo que a gente precisa entregar, aquilo que a gente precisa trazer à luz, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por esse momento, Senhor. Nos revigora.
restaura a filha de Sião. Ao médico, que o próprio Deus arremede em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Eu gostaria de trazer uma palavra que Deus trabalhou no meu coração nesse tempo. Quando eu lancei o desafio para a Rosana, eu tinha uma palavra em mente para o fechamento. Eu não sei quem estava no último bate-papo, a gente falou sobre as 5 linguagens do amor. E vou tentar ser breve para a gente poder terminar aqui. E eu tinha uma palavra no meu coração para trazer e Deus falou que não era essa palavra. E a minha semana foi bem complicada. Eu falei assim, não, então eu vou sentar e vou buscar de Deus o que Ele tem para estar ministrando aos nossos corações para fechar esse momento. E eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. Por ser um tema tão forte, eu acho que foi um reviravolta muito grande, assim, sabe? O levante do inimigo mesmo. Foi grande, o desafio de trazer o bate-papo foi grande. E eu adoeci, e eu não conseguia me concentrar, e aí na nursery tinha até poucas crianças. Eu falava assim, hoje eu vou conseguir sentar e estudar. E eu não conseguia, alguma coisa acontecia e as poucas crianças ocupavam todo o meu dia. Mas aos poucos eu fui buscando de Deus. E eu fui entendendo, porque Deus foi direcionando o meu coração para algo totalmente diferente do que eu tinha em mente. E o Senhor trouxe à memória a minha festa de 15 anos. E eu não lembro muita coisa dos meus 15 anos, daquele dia específico, já faz bastante tempo, mas algo eu nunca esqueci, que foi o salmo que eu recitei naquele dia. Eu nunca esqueci esses salmos. E esse salmo é o Salmo 139, e o Senhor fala, Senhor, Tu me sondas, Davi fala, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. Sabe quando eu me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A palavra ainda nem me chegou à boca, mas Tu, Senhor, já conhece toda. E esse salmo fala exatamente isso, que o Senhor nos conhece desde o ventre, né? Ele nos formou e nossos ossos não são encobertos para Ele nos conhece por inteiro. E todos os dias da nossa vida foram escritos por Deus. Então esse salmo me marcou muito, eu sempre pensei muito nele, mas acontece que eu ficava frustrada. Porque quando eu via que algo não dava certo na minha vida, eu falava assim, poxa, mas se Deus escreveu tanto tempo antes, por que Ele escreveu algo que não era tão bom aos meus olhos? Por que Ele escreveu algo que às vezes me entristecia? Ou com tantos questionamentos que a gente tem, por que eu não consegui ter sucesso? E eu vejo uma pessoa que nem cristã e ela tem muito mais sucesso do que eu. Se meus dias forem escritos, porque se eu fosse escrever os dias dos meus filhos, eu só escreveria coisas boas. E aos meus olhos, muitas coisas não eram do jeito que eu imaginava que seria a melhor maneira, né? Aos meus olhos. E isso me frustrava. Até que um dia eu li esse livro, Uma Vida com Propósito. E esse livro mudou a forma de eu ver as coisas, né? E o que eu acho interessante é que esse livro ele começa exatamente com as palavras, você não é o foco. E isso fez eu olhar para a vida, para as coisas de uma maneira diferente, né? Porque até então eu ficava frustrada, o mundo tinha que agir do meu jeito. O casal, quando acaba de ter um filho, primeiro filho, muitas vezes a gente comete o grande erro de achar que a família começou ali, quando o filho nasceu. E tudo tem que se mudar por conta da criança, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de ir para a igreja porque vai dormir tarde, vai sair da rotina, e a gente acaba mudando muitas coisas na nossa família, no casamento, por conta do filho, né? Porque ele tem que estar bem, porque ele tem que estar feliz e isso e tal, e o foco é a criança.
E isso surge em problemas muitos lá na frente, porque o casal perde a identidade, né? E eu me sentia como essa criança que era o foco. Então as coisas tudo tinha que se mover do meu jeito. Mas quando eu li o livro e eu entendi que eu não era o foco, e o autor enfatiza que a nossa vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência na nossa vida. E essa era a chave que eu precisava virar na minha vida. Sim, o Salmo 139 é verdade. Deus nos conhece, nós somos importantes, nós somos especiais. Ele nos formou, Ele escreveu nossos dias. Mas a referência não sou eu, a referência é Deus. Eu voltando para o exemplo da criança com os pais, quando os pais entendem que eles são uma família quando eles casam e que o filho vem para pertencer à família, ele vem para fazer parte do projeto, do plano de Deus, e que o foco é a família e não a criança, isso evita que a criança se frustre quando algo não dá certo para ela, porque não é o bem dela somente, é o bem da família como um todo. E então isso muda a perspectiva. Hoje eu consigo entender e eu creio que é isso que Deus trouxe ao meu coração para estar ministrando hoje. A Lê vai entregar uma pecinha para vocês. Vocês vão receber cada uma pecinha do quebra-cabeça. E eu gostaria que vocês olhassem para essa peça do quebra-cabeça. Olhe, analise ela, seu formato, as conexões que elas possuem, a cor, a imagem que ela carrega. É uma peça de um quebra-cabeça. Cada uma... Quer vir, Juju? Cada uma dessas peças é importantíssima para o quebra-cabeça. Então eu preciso que vocês cuidem dela. Vocês não deixem ela solta. Então, deem valor a ela. Eu costumo falar para os meus filhos que se a gente perde uma pecinha do quebra-cabeça, a gente perdeu o quebra-cabeça. Ele não tem mais valor. Uma pecinha que esteja perdida, o quebra-cabeça perdeu o seu sentido. Então a gente tem que cuidar de cada peça do quebra-cabeça. Cada peça é única, importante, diferente e fundamental para o quebra-cabeça. Deus ministrou ao meu coração que essa peça sou eu e você. Cada uma representa uma pessoa nessa sala. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o nosso biotipo, a cor da nossa pele, o cabelo e todas as nossas características. Deus planejou o lugar do nosso nascimento, sua nacionalidade, sua etnia. Não são uma mera casualidade. E sabe o que eu acho mais interessante? Deus decidiu como você nasceria. Independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem os seus pais, Deus tinha um plano para criá-lo. Ele sabia que esses dois indivíduos, seu pai e sua mãe, possuíam exatamente a constituição genética necessária para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Agora, mais uma vez, eu queria que você olhasse para essa peça. Entenda o que eu acabei de falar. Veja você nessa peça. Ela foi cuidadosamente cortada, pintada, desenhada, planejada para se encaixar em um quebra-cabeça. O quebra-cabeça é o projeto e o plano de Deus. A peça, ela é importantíssima para o quebra-cabeça. Mas você consegue entender que a peça sozinha não faz sentido? Ela sozinha, ela não faz sentido.
apesar dela ser importante, dela ser fundamental, ela ser necessária, ela sozinha, ela não faz sentido. Por mais linda e importante que ela seja, desconectada, ela perde o seu propósito. Agora, Alê, você pega a caixa, uma caixa para um e outra caixa para o outro. Agora a Lê, ela vai passar a caixinha e eu gostaria que cada uma de vocês fosse encaixando a sua peça, uma nas outras, e passando para a pessoa do lado. Quando a gente vê o quebra-cabeça montado, a gente consegue ver a imagem que ele forma. Nesse momento, já não damos atenção a qual peça é individual. A imagem ou importância que a gente consegue ver a imagem. Nesse momento, já não damos atenção à peça individual. A imagem e a importância que ela carregava sozinha. Quando ela está no quebra-cabeça, nosso foco está na imagem, no projeto de Deus. Já não faz mais diferença se você carregava a cabeça do leão ou se você carregava um fundo borrado. O foco está no projeto de Deus. A gente não consegue mais ver as pecinhas, a gente só consegue ver a imagem que ela formou. Então não importa se você estava no canto ou você estava no meio, é o projeto de Deus. E muitas vezes, para que a gente possa ter o formato que Deus precisa, a gente precisa passar por situações. As situações, o recorte da peça, ela foi necessária para que a gente pudesse se encaixar nesse quebra-cabeça, né? Então, nada é por um acaso. Deus, ele na sua misericórdia e grandiosidade, ele desenhou cada pecinha. E uma peça, ela não encaixa em outra peça, ela encaixa só naquele lugar. Nada na nossa vida é por um acaso. O livro, A Vida com Propósito, fala que Deus nos fez com 5 propósitos. Primeiro propósito, agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi feito para uma missão. Você já viu uma criança montar um quebra-cabeça? O Daniel está na fase do quebra-cabeça. Então, tem hora que ele pega uma peça e ele tem que encaixar aquela peça de tudo quanto é jeito. Vira de um lado, vira de outro, e eu viro para ele e falo assim: filho, o foco não está na peça. Tira o foco da peça. Essa peça não é agora. Olha para o quebra-cabeça. Procura o que está faltando no quebra-cabeça. Tira o foco da peça. O foco não é a peça. E quando você já tentou encaixar 2 peças erradas, que não combina, na hora você vê que aquela peça não é dali, né? Mas quando a criança encaixa 2 peças juntas, corretas, o Daniel fica numa felicidade, ele fala assim: mamãe, eu consegui. Né? Como se ele tivesse terminado o quebra-cabeça, mas ele conseguiu só 2 peças. E ele fica numa felicidade. E eu consigo imaginar Deus quando ele vê que a gente se encaixou no propósito que ele desenhou cuidadosamente para a gente, né? Então, a alegria dele de ver que nós estamos caminhando para o propósito que ele criou, né? Fomos planejados para agradar a Deus, pertencer a uma família, nos conectarmos umas às outras, para que no final, a bela imagem, eu sou apaixonada por esse quebra-cabeça, no final, a bela imagem seja formada, né? Quando a gente está conectada, a gente já não consegue mais perceber de onde que é cada parte. Já não faz mais diferença. Não importa qual é a nossa posição, não importa se a gente está no meio, se a gente está no canto, cada um tem seu papel. Sem uma, não dava para formar,
né? Nós precisamos de tudo e depois nós tornamos um só, né? Então, você é uma peça fundamental para o propósito, para o plano de Deus. Aí do seu lugar você consegue ver uma bela imagem, mas Deus, Ele olha de perto. Se a tintura está certa, se o corte está certo, porque se uma coisinha pequenininha não estiver, a imagem daí não vai ficar bonita, ela não vai ficar completa. Por isso que cada detalhe, por isso que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, e cada detalhe era importante para o processo, para que a gente cumprisse o nosso propósito aqui. Né? Você é importante, fundamental, planejada, esculpida pelo pintor da vida. Mas o foco não está em nós, mas sim na grande imagem que formaremos juntos. O plano e propósito de Deus para o mundo. Com o testemunho da Rosana aqui hoje, a gente consegue ver isso. Deus trabalhando. Quem aqui nunca foi aconselhada pela Rosana? Quem aqui nunca pegou os ouvidos dela emprestados? Né? E que essa capacidade que Deus deu para ela, essa maturidade que Deus deu para ela nos aconselhar numa área tão difícil, né? E ela tem um conselho não só para a área de libertação, de cura, mas para todas, né? Uma pessoa muito sábia. Mas com a história, se ela não tivesse essa história, essa experiência, essa cura, essa transformação, ela não conseguiria, não teria sido preparada para isso. Né? Quantas vidas ela já ajudou, né? Com o testemunho dela, porque o processo a amadureceu, o processo a curou, né? E hoje ela pode mostrar o caminho para outras pessoas, porque ela passou por aquilo. O rei foi me contando que uma vez ele passou por uma situação corriqueira mesmo, mas ele ficou muito chateado e o pastor Israel virou para ele e falou assim: tá, agora você tem duas escolhas. Uma, você se revoltar e abandonar, e outra, você aprender e se tornar mais forte com isso, né? Então, nós passamos por traumas, igual a Rosana falou. Às vezes uns traumas pequenos, outros maiores, mas todos nós passamos. E a gente tem a escolha de ver como nós vamos agir, né? E Deus poder trabalhar na nossa vida para que a gente possa usar desse sofrimento, virar um testemunho, né? Para que a gente possa estar ajudando outras pessoas. Por fim, cada um de vocês ganharam um marca-texto. E esse marca-texto, ele eu esqueci de colocar o nome do autor aí, né? E os direitos autorais depois eu vou passar para vocês. Ele é do livro Uma Vida com Propósito. E eu gostaria de ler para vocês, para a gente poder estar encerrando esse momento. O nome do autor é Russell Kelfer, tá? Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou a sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Amém? Amém. Obrigada a todos que vieram. Amém.